Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Bora para a nossa segunda aula do terceiro bimestre. O tema da nossa aula de hoje é intolerância religiosa e racismo estrutural. Bom, toda aula minha eu começo, imagine! Aguenta aí, povo, me aguente, bora! Imagine que amanhã você chegue à escola usando um símbolo da sua religião. Alguém vai olhar para você e começar a fazer piadas. Você vai reclamar e a pessoa pode responder: "Ah, mas é só uma brincadeira." Mas será que é só uma brincadeira mesmo? Agora vamos pensar em uma outra situação. Uma religião é considerada normal, enquanto a outra é chamada de estranha, perigosa ou até mesmo associada ao diabo, ao mal. Porque algumas crenças recebem respeito e outras são alvos de preconceito. É justamente sobre essas questões que nós vamos falar hoje. Vamos começar com o primeiro conceito. O que é intolerância religiosa? É a rejeição, desrespeito ou discriminação contra pessoas por causa da sua religião ou crença. É importante perceber que a intolerância religiosa não significa simplesmente discordar de uma religião. Eu posso não seguir determinada religião, posso ter outra crença, posso inclusive não acreditar em nenhuma religião. Isso faz parte da liberdade de consciência. O problema aparece quando eu considero que a minha crença me dá o direito de humilhar, excluir, ameaçar ou discriminar quem pensa diferente. Você acha que respeitar uma religião significa necessariamente acreditar nela? A resposta tem que ser não, tá? Se você falou sim, vamos repensar isso aí. Respeitar significa reconhecer que outras pessoas possuem o direito de ter suas próprias crenças. Vamos começar com Émile Durkheim, o pensador que vai iniciar a nossa aulinha de hoje. Ele fala sobre religião como fato social. E você já estudou fato social comigo, né? Se não, tem aulinhas aqui sobre fato social. Bora lá. Durkheim estudou a religião não para dizer qual religião é a verdadeira ou a falsa, mas para entender qual função a religião desempenha na sociedade. Para Durkheim, a religião está relacionada à vida coletiva e ela pode criar vínculos, produzir sentimentos de pertencimento, transmitir valores, fortalecer a identidade de um grupo e assim vai. Certo? Então eu vou criar agora uma provocaçãozinha. Se a religião pode ajudar a criar pertencimento, o que acontece quando uma pessoa é impedida de expressar a sua religião? Essa pessoa não está sendo atingida apenas individualmente, o seu pertencimento, a sua identidade também podem ser desrespeitados, isso é muito sério. E foi o que aconteceu com as pessoas que vieram escravizadas da África para cá. Elas chegaram aqui e tiveram a sua religião extinguida, exterminada pela religião que era majoritária aqui na época. Vamos começar com o preconceito. É um julgamento prévio, geralmente negativo, construído sem conhecimento suficiente sobre uma pessoa ou um grupo. A discriminação é quando esse preconceito se transforma em uma ação que produz tratamento desigual. Racismo, de que determinados grupos raciais seriam superiores ou inferiores. Aqui vem uma informação fundamental. O racismo não aparece apenas quando uma pessoa faz uma ofensa racista. Ele também pode estar presente nas estruturas da sociedade, o que nos leva para o nosso próximo autor, que é o Silvio Almeida, onde ele fala sobre racismo estrutural. O jurista e filósofo brasileiro Silvio Almeida popularizou no debate brasileiro o conceito de racismo estrutural. Quando falamos em racismo estrutural, não estamos dizendo que todas as pessoas são individualmente racistas. Estamos dizendo que o racismo pode estar incorporado ao funcionamento das instituições e das relações sociais, produzindo desigualdades que vão muito além de atitudes individuais. Exemplo, imagine uma sociedade em que durante muito tempo determinados grupos tiveram menos acesso à educação.
sofreram discriminação no mercado de trabalho, tiveram menos oportunidades econômicas, foram representados de maneira estereotipada, sofreram violência e exclusão. Mesmo quando as leis mudam, as desigualdades acumuladas não desaparecem automaticamente. É isso que nós precisamos analisar. Vamos chamar agora para o nosso vídeo aqui Lélia Gonzalez, e ela fala sobre racismo e cultura. A socióloga e antropóloga brasileira Lélia Gonzalez mostrou como o racismo está profundamente relacionado à cultura brasileira. Vamos ver. Ela chamou atenção para a maneira como a sociedade brasileira construiu representações sobre pessoas negras e como essas representações aparecem na linguagem, na cultura e nas relações sociais. Bom, e agora nós podemos fazer uma conexão com a religião também, porque isso ajuda a entender por que determinadas manifestações religiosas de origem africana foram historicamente estigmatizadas. Porque manifestações religiosas como candomblé e umbanda são muitas vezes alvo de intolerância. Para compreendermos essa questão, precisamos olhar para a história. A população africana trazida para o Brasil possuía diferentes culturas, tradições e sistemas religiosos. E durante séculos, essas manifestações foram desvalorizadas e perseguidas. Assim, a intolerância contra religiões de matriz africana não pode ser analisada apenas como uma questão religiosa. Ela também pode envolver racismo, história, cultura, poder e desigualdade. Vamos chamar agora Frantz Fanon. Ele fala sobre o efeito do racismo. Olha só, o psiquiatra e pensador Frantz Fanon analisou os efeitos do colonialismo e do racismo sobre a identidade de pessoas negras. Fanon mostrou que o racismo não produz apenas desigualdade econômica ou política. Ele também interfere na maneira como as pessoas são vistas e como podem passar a enxergar a si mesmas. Olha o quanto isso é sério. Aqui você pode perceber que quando uma pessoa cresce ouvindo que a sua cultura, sua aparência ou sua religião são inferiores, o que é que pode desencadear nessa pessoa? Que autoestima que essa pessoa vai ter? Me diz. Complicado, não é? Por isso, nós devemos combater o racismo, porque isso significa combater os estereótipos e também culmina em valorizar a diversidade cultural. Para concluir, nós podemos dizer que hoje nós começamos falando de religião, mas terminamos falando de algo muito maior: poder, cultura, identidade e desigualdade. A sociologia nos ajuda justamente a fazer esse movimento. Quando encontramos uma situação de intolerância, não devemos apenas perguntar quem fez isso. Precisamos perguntar também quem é atingido, por que determinados grupos são mais estigmatizados, que ideias históricas sustentam o preconceito ou esse tipo de preconceito e o que podemos fazer para transformar essa realidade. Então podemos finalizar dizendo que respeitar a diversidade não significa pensar igual, significa reconhecer que pessoas diferentes possuem os mesmos direitos, certinho? Então essa foi a nossa aulinha de hoje.